Praia Grande ontem e hoje, uma estratégia de sucesso? O que será que fez Praia Grande, que até a sua emancipação na década de 60 era vista como o patinho feio da região, ter se tornado hoje uma cidade que desperta o interesse de investidores numa perspectiva de potência turística na Baixada Santista? Quer saber mais sobre isso? Então fica com a gente. É só um minuto, eu aguardo você. Até já. Antes habitada por indígenas e longe de ser um ponto de destaque para turistas, Praia Grande foi emancipada em 1967 e, a partir da década de 90 e início dos anos 2000, passou a ser referência de transformação no estado de São Paulo, tendo recebido no início a influência das atividades de veraneio, que se expandiram a partir de Santos, avançando para os demais municípios da Baixada Santista. Inaugurada em 1980, a Ponte do Mar Pequeno contribuiu para desafogar o trânsito da Ponte Pêncio e facilitou o acesso à capital, permitindo a ligação direta ao município por meio da Rodovia dos Imigrantes, o que aumentou o contingente de pessoas consideradas turistas de um dia. Praia Grande possui a maior parte do seu território inserida em unidades de conservação, mas isso não impediu que houvesse um forte crescimento do setor da construção civil no município, ocorrido sobretudo no decorrer da década de 1990. Esta década, principalmente a partir de 93, foi marcada por grandes mudanças na infraestrutura da cidade. Uma série de obras de infraestrutura, paisagismo e urbanização acabou atraindo milhares de famílias para o município, criando bairros ocupados por população de baixa renda, como Jardim Quietude e Ribeirópolis. No começo da década de 2000, com a ocupação integral da orla, o processo de densificação do território se consolidou. O produto interno bruto do município mais que dobrou no início da década, uma vez que em 2000 era de aproximadamente 1 bilhão, passou para 2 bilhões e 780 milhões em 2009. Apesar dos avanços, Praia Grande ainda tem desafios estruturais a serem vencidos. Como cidade de veraneio que recebe mais de 1 milhão de veranistas todas as temporadas, ainda não conseguiu alterar o perfil do turista, capaz de incrementar esse setor e realizar a conversão de seus indicadores socioeconômicos. Nesse sentido, seria possível afirmar que as mesmas estratégias adotadas nas décadas de 90 e 2000, que transformaram a imagem e a infraestrutura de Praia Grande, continuarão funcionando para os desafios atuais? Qual seria o papel do setor privado e do turismo nesse cenário? Eis as perguntas do programa desta semana. Olá, amigos, estamos de volta para mais um Protagonismo Regional em Debate, transmitido pelos canais do Protagonismo Cidadão em parceria com o Diário do Litoral. Hoje no painel Agenda Turismo, para falar um pouquinho sobre Praia Grande. Ontem e hoje, qual seria a estratégia de sucesso que colocou a cidade hoje numa das cidades mais observadas para investimento e com potencial fantástico de turístico na nossa região. Por isso que eu convidei para o estúdio hoje duas figuras importantes nessa discussão. Uma delas fez história na Praia Grande, que é o nosso querido André Ursini, empresário, CEO do Complexo Andaraguá, um projeto muito aguardado para a região. Tudo bem, André? Obrigado pela tua participação. Bem, obrigado. Obrigado pelo convite de estar aqui novamente, ainda mais para falar de Praia Grande, né? Que é uma cidade que me recebeu de braços abertos desde 2004 e de que eu tanto amo, né? Tenho um apartamento na cidade, tenho um carinho muito especial, tenho ela no meu coração. Vai ajudar a gente a desvendar esses segredos. E o Maurício Petis, que é secretário de Cultura e Turismo em Praia Grande, veio aqui também para falar um pouquinho das estratégias, o que está acontecendo, qual é a análise que ele faz disso. Maurício, obrigado pela tua participação. Eu que agradeço a possibilidade de estar com vocês
e falar de uma cidade que tem um crescimento pujante, que todo o entorno se impressiona, não é? Eu tive a possibilidade de estar no governo do estado e a gente analisava isso como um todo, né? De região e tudo, e Praia Grande sempre se destacou muito em vários aspectos. Então é com muita honra que eu estou na secretaria e estou aqui para a gente falar um pouquinho desse tema. Maravilha. Estou vendo que 1 hora vai ser pouco hoje. No vídeo eu estou com o Zé Luiz Blanco Lorenzo, que é o nosso comentarista oficial desse painel. Zé, a sua saudação para quem está nos acompanhando. Boa noite a todos. Zé, eu não tô recebendo o teu áudio. Não sei se ele está fechado aqui, mas está chegando com dificuldade para mim. Vê se o teu áudio está aberto, por favor. Estou te ouvindo com dificuldade. Verifica teu equipamento aí, daqui a pouco você dá o boa noite pra gente aí, enquanto eu começo com os convidados aqui. Vamos lá. André, a gente estava falando aqui na abertura do programa que Praia Grande teve essa transformação incrível. Eu queria te perguntar o seguinte, será que as estratégias, você não falou das estratégias do passado, você participou disso como secretário municipal, além de empresário que investiu muito na cidade, você acompanhou aí o Mourão, a equipe dele naquela época, né? Se você quiser já falar ao mesmo tempo das estratégias do passado e colocar a tua opinião sobre as estratégias do presente, elas são compatíveis? Como é que você vê esse cenário? Olha, elas são compatíveis. Praia Grande foi uma cidade que teve o seu crescimento pautado no planejamento, né? Lá atrás, quando o prefeito Mourão assumiu que a cidade era dita como o patinho feio da Baixada Santista, tinha aqueles ônibus de turismo que frequentavam diariamente, deixavam sujeira na praia. A primeira atitude do prefeito foi proibir isto. Há turismo, mas vai ter que ser de forma ordenada, vai ter que ser de forma controlada. Para isso, o que ele precisava fazer? Primeiro, resgatar a autoestima da população. Isso é muito importante. A população tem que se sentir dona da sua cidade. Quando ela é dona, que ela tem esse sentimento, ela passa a ser um fiscal da prefeitura para isso. A partir desse momento, ele precisou mexer na orla da praia. Para isso não havia dinheiro, ele pediu a ajuda dos construtores da cidade para fazer um pedaço da orla e aí começou o seu grande desenvolvimento. Por que mexer na orla? Porque o turista que vai lá, ele quer praia. Nós temos lá 22,5 km de praia e o turista vai atrás do sol, do mar, passar o seu dia, comer o seu camarão, tomar sua cervejinha, confraternizar com a sua família, com seus amigos, e era importante ter a orla bonita. Então esse era o primeiro passo que foi dado. A partir deste momento, você começa a ter uma arrecadação do imposto. Porque, às vezes, eu escuto muitos prefeitos aqui nas cidades das regiões no interior do estado, em outros estados a qual eu ando, dizendo o seguinte: olha, minha prefeitura tem muita dívida. Eu falo, não se preocupe com a dívida, se preocupe com a receita. Porque se você não tiver receita, muito ou pouco, você não tem dinheiro. E o que você tem que ter é dinheiro, não a dívida, ela se paga. Então, o que você tem que fazer? E eu digo sempre, a cidade é um produto. O produto tem que ser vendido. Para ele ser vendido, ele tem que estar bonito, bem arrumado na prateleira. Então, quando o turista olha, ele vê aquilo, ele fala, puxa, aqui tem um lugar pujante, aqui está um lugar que está transformando. E ele passa a pagar o seu IPTU. E foi aí que Praia Grande começou a ter uma transformação. As obras de infraestrutura foram feitas para a cidade que hoje lá existe. Infraestrutura viária perfeita, segurança. Não sei se eu posso usar essa palavra, mas vocês pensaram no investimento no ecossistema urbano, né? Para que esse ecossistema pudesse gerar riqueza. Sim, o prefeito Mourão, ele tem uma qualidade, uma virtude fantástica de olhar como um todo. Ele jamais pensou a cidade isoladamente. Ele tinha na cabeça dele aonde ele queria chegar, de que forma ele queria chegar, mas lógico que o dinheiro não dá para isso. Então, ele fez por partes, mas ele sabia qual era o contexto geral de que ele queria da cidade de Praia Grande. Então, ele foi idealizando por partes, foi colocando infraestrutura viária, infraestrutura de segurança. Praia Grande se destacou como uma das primeiras cidades no Brasil a ter as câmeras de monitoramento, uma central de monitoramento, ligação por VoIP, que na época ninguém tinha isso, Praia Grande já utilizava, né? E aí fazer um trabalho de desenvolvimento, porque Praia Grande trabalhou muito tempo para fazer a sua orla, resgatar a sua cidade, ter o mercado imobiliário pujante, e agora Praia Grande começou a se preparar para o futuro, que é ter empregos qualificados,
quer ter na sua cidade empresas que consigam dar empregos que tenham qualificação técnica para que eleve o perfil socioeconômico do município. Você já vai falar disso, então eu quero ouvir agora a análise do Maurício sobre a estratégia do passado. Você é da região, né, Maurício? Conhece a história toda, está agora como secretário. Queria a tua análise como secretário de turismo. O que foi feito no passado, isso impacta o turismo, é importante, isso vai ajudar a incrementar, ajudou e ajuda a incrementar a indústria turística? Sim, ajudou. Assim, aliás, eu diria que isso foi fundamental, né? Caso não houvesse esse olhar do prefeito Mourão de planejar, que ele fez um planejamento, como bem disse o colega, muito grande. Ele foi construindo isso em etapas. E o primeiro impacto foi a questão da Orla fazer aquela organização e mostrar que era possível fazer aquilo e transformar, através daquele trecho, foi na Guilhermina, transformar o todo. E assim ele foi. Ele começou na Guilhermina, então? Sim, sim. Depois ele desceu até o Forte, depois da Guilhermina foi Isso. Porque entende-se, né, que hoje, por exemplo, algumas pessoas, até ainda hoje, ainda não compreendem a questão do turismo, não sabem que o estado de São Paulo é o único estado no Brasil que tem uma verba carimbada para turismo através do DAD. Então, algumas pessoas não compreendem isso. Que agora é DAD Tour, né? Exatamente. Então a pessoa faz de que maneira? Poxa, mas está fazendo Orla, está melhorando Orla com tanta coisa aqui que precisava ser feita e tal. Gente, isso é uma verba carimbada, como é a verba da educação, como é a verba da saúde. Há que se ter esse entendimento. E, fundamentalmente, quando esta parte da cidade recebe essas melhorias e acolhe melhor o turista, este turista, além de voltar, ele quer ter uma propriedade em Praia Grande, porque a grande maioria do nosso turismo é turismo de segunda residência. Na Praia Grande, todas as pessoas, inúmeras famílias, têm ali o seu segundo imóvel. Tanto que agora, na pandemia, a gente experimentou um sem fim de pessoas que vieram para a cidade em função da pandemia e não retornaram. Eu mesmo, no meu prédio, são 5 casos de pessoas que vieram em função de pandemia e resolveram que vão alugar o imóvel de São Paulo e vieram viver ali porque perceberam qualidade de vida, uma infraestrutura para quem vive de excelência. Então, assim, o que foi feito no passado repercute ainda. Mas, assim, o olhar que o prefeito teve para isso tudo é de um avanço cada vez maior. Veja, a Orla está em constante transformação. Hoje nós temos já entregue 5 espaços Kids. Não existe espaço Kids na América Latina, em Orla de praia. Nós saímos na frente, criamos isto. Não estão abertos ainda em função da pandemia, porque é para criança, mas está lá. Os quiosques. São quiosques de excelência. Eu não sei se os senhores já tiveram oportunidade de estar por ali, mas é uma coisa excepcional. Desde que foi lançado o projeto da PPP na Orla, eu não tive oportunidade de ir lá conhecer. Não sei nem se já foi... Mas volte, que você... Assim, é um susto para quem chega... assim, que não vem há um tempo e vê a qualidade do que aquilo tudo tem se transformado. Vamos lá vamos gravar isso lá. A gente já volta nesse assunto, Maurício. Eu quero ver se o Zé consegue falar com a gente agora. Zé, fala de novo aí, boa noite pra gente. Vamos testar. A tua internet tá meia boca aí, parece, viu? Melhorou. Tô ouvindo melhor teu áudio, vai. Tá bom, boa noite a todos, secretário, o André. Secretário, é muito bom falar da Praia Grande, cara, principalmente nós que somos aqui da região. Eu morei em Itanhaém 15 anos, quando eu vim da Espanha, com 6 anos de idade, eu fui morar em Itanhaém. Aí eu quando casei com 20, eu vim morar em Santos. E Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Piruíbe, para mim é tudo igual. A minha briga, Sim. A minha briga sempre foi: por que não temos uma avenida, uma ciclovia, uma avenida de praia de Piruíbe até São Vicente? Sempre tivemos isso, teríamos ter tido isso. Eu trabalhei na Companhia Energética de São Paulo e poucos conhecem que Praia Grande, na parte de São Vicente até Mongaguá, até ali a cidade da criança.
todo mundo acha que para na curva do S. Não, senhor, vai até Mongaguá. Então, assim, não é num programa que nós vamos falar disso. Gostei muito do que vocês dois já falaram até agora. Isso prova que os novos secretários que assumiram agora, que desde o secretário de Turismo de São Paulo, e vocês todos estão na mesma vibe, né? No mesmo critério de gestão e planejamento da cidade. É isso que nós precisamos. Mas nós vamos falando durante o programa, senão eu vou ficar aqui 10 programas falando disso. Estou até pensando aqui da gente fazer alguma coisa lá na Praia Grande mesmo, eles escolheram o lugar e a gente levar esse equipamento para lá. Vamos voltar para cá então. Você estava falando da questão da qualificação do emprego, para a gente poder também melhorar isso tudo. Acho que a questão do turismo é fundamental também, a gente tem falado muito sobre isso, né? Porque o profissional de turismo tem que estar qualificado, tem que entender que para a gente elevar o ticket médio, a gente tem que elevar o padrão do turista. E para elevar o padrão, você tem que melhorar o padrão do serviço e é uma cadeia que vai se desenrolando, né? O teu próprio projeto lá, tudo isso estava previsto, né? Atrair universidades, centros de pesquisa e uma série de atividades que tem o perfil econômico da Praia Grande, né? Como é que você enxerga isso? Isso faz parte um pouquinho da tua resposta anterior, é isso? Sérgio, o que aconteceu? Quando nós começamos a desenhar o projeto, questão de uns 8 anos atrás, em uma conversa com a prefeitura, nós vimos que 5% da nossa área tinha que ficar ali como área institucional. Quando eu calculei 5% da nossa área utilizada, dava 112 mil metros quadrados, traduzindo 11 quarteirões. E aquilo ficou na minha cabeça, o que a prefeitura vai fazer dentro do meu empreendimento com 11 quarteirões, né? E eu me lembrei da época da qual eu passei pela gestão do prefeito Mourão, lá como secretário, que a prefeitura não podia cortar o mato da rodovia estadual, porque o Tribunal de Contas questionava por que o gasto de dinheiro público municipal quando a rodovia era estadual. E eu imagina se ele vai conseguir cortar o mato dentro do empreendimento Andaraguá. E aí eu tive uma ideia de falar, olha, eu vou descobrir como é que surgiu o Vale do Silício e eu vou criar algo semelhante aqui dentro do empreendimento. Foi aí que eu comecei a conversar com o pessoal, fui a Singapura, comecei a conversar com o pessoal do Vale do Silício e descobri que o Vale do Silício foi desenhado em cima de 3 hélices: universidade, recurso e empresas. E aí a gente desenhou algo semelhante ali, onde 5% da nossa arrecadação da taxa de administração de condomínio vai para a manutenção da fundação. A fundação é para receber universidades públicas e universidades privadas, uma ETEC, uma FATEC que está desenhada na nossa compensação social, tá? Para poder qualificar e dar oportunidade para o empreendedor individual. E aí o turismo é fundamental para isso, porque Praia Grande, embora tenha uma orla de praia maravilhosa, mas também tem um potencial de turismo ecológico gigantesco. Nós temos uma cachoeira lá no Melvi, nós temos o Rio Branco que passa por trás do Andaraguá, que é a área de preservação do Andaraguá, da qual a gente quer fazer a exploração do turismo ecológico ali, de preservar e criar, Maurício, não sei se você já viu, o guarda-parque, aquele do desenho do Zé Colmeia, que usa o chapéu para poder fazer as trilhas guiadas, os caminhos ecológicos, inclusive a educação ambiental com as crianças das escolas municipais da cidade de Praia Grande e da região, das escolas estaduais. Então, assim, a gente criou isso para dar oportunidade para o novo empreendedor, aquele que não tem a possibilidade de sequer alugar um espaço dentro de um cowork para poder desenvolver o seu trabalho, mas ele pode ser um incubado dentro da estrutura da Fundação Andaraguá e ali, onde vai ser criado um conselho com a participação da Prefeitura, Ministério Público, da sociedade civil organizada, para a gente votar os projetos a qual receberão investimentos desse dinheiro que vem aí da arrecadação da taxa de condomínio. Então, assim, é para gerar oportunidade, qualificar. Eu, quando secretário, ainda tive a oportunidade, na época, de estar presidindo a incubadora de empresas, que foi uma coisa que me abriu muito a cabeça na época, de ver aquele empreendedor individual que luta diariamente para poder fazer a sua ideia virar um projeto. Então, a ideia dentro da Fundação é a gente ter ali um poupa-tempo do empreendedorismo, dar oportunidade desse empreendedor, às vezes de uma simples patente, que é tão difícil no Brasil, a gente registrar algo no INPI e a Fundação poder dar essa oportunidade para ele. Então, é uma mudança total da região, não é da cidade de Praia Grande, é de toda a região da Baixada Santista, mas que dá a oportunidade do microempreendedor até uma multinacional de se instalar dentro do próprio complexo Andaraguá. Fantástico. Maurício, o que a prefeitura está
pensando em fazer o que já está fazendo para atuar nessa linha de qualificar melhor toda a cadeia de profissionais de turismo? Então, no segmento do turismo, a gente tem buscado todos os treinamentos, as possibilidades de melhoria a cada dia do serviço, porque nós temos um entendimento e felizmente, eu tenho uma experiência grande nesse segmento. Eu estive na Secretaria de Turismo do Estado durante 8 anos, né? E o nosso olhar, claro, é geral para 645 sistêmico, né? municípios, mas assim, em especial para 70 instâncias do Estado. E essa ligação minha, até porque eu já morava aqui em Praia Grande, essa ligação com as cidades da Baixada Santista, ela sempre... Eu sempre busquei isso através do Condesb, eu era presidente da Câmara diretor da Câmara Temática de Turismo, esta questão da qualificação, porque isto é fundamental. O turista bem acolhido, bem atendido, ele não pensa, ele retorna, isso é inquestionável. Então nós temos oferecido cursos através do Sistema S, estamos fazendo parceria para que isso tudo se estabeleça de forma tal. O Sebrae lançou um projeto nesse sentido, né? Sim, exatamente. E o que a gente busca, como agora, os quiosques, não há de ser uma mão de obra do carrinho que está dentro da praia, é uma coisa diferenciada, é um outro tratamento, até porque o cardápio é outro, o produto é outro e a clientela, né? Então isso é que vem estabelecendo essa transformação. O turista de Praia Grande de 5 anos mudou muito. Muito. Hoje ele já tem uma outra característica, ele tem outro comportamento em relação à cidade, este olhar de ver que está organizado e que ele não tem que desorganizar, que ele tem que contribuir para que aquilo se organize a cada dia e cada vez mais. A população faz isso, como ele bem colocou, as pessoas fazem essa fiscalização, as pessoas se apaixonaram por aquilo tudo. Não é? Então, em função disso, eles são os nossos grandes ajudadores para que aquilo tudo aconteça e de forma brilhante. Então, o meu olhar específico para esta coisa é qualificar, qualificar, qualificar. E assim, nunca estaremos 100% prontos. Sempre há que se qualificar, porque as coisas hoje elas são dinâmicas. Não é? Nós temos as ferramentas eletrônicas, tudo isso, e nada pode falar assim, agora estamos 100%. Não, nunca estamos. Até porque o dia que tiver esse olhar, a gente está errando. Então, assim, estamos sempre perseguindo. E o que o prefeito Mourão fez, instituiu, e que, a bem da verdade, eu acho que todas as pessoas que tiveram a possibilidade de trabalhar com ele têm esta mentalidade, é de que sempre podemos melhorar. Né? A orla está linda, está perfeita, tá, mas tem jeito de melhorar. Então, assim, a gente persegue isso o tempo todo. Vou dar aqui um testemunho, não sei se eu te contei, André, mas eu coordenei um projeto de 2010, na gestão do Roberto Francisco ainda, e hoje a gente colhe muitos frutos, né? A cidade colhe muitos frutos, que é o projeto de segurança. O Plano Municipal de Segurança eu tive a honra de coordenar junto com a equipe de segurança, na época o Marco Antônio Alves era o comandante da guarda, e o Peixoto era o secretário. Contrataram o nosso instituto e eu montei um time e a gente fez um planejamento para uma década. Então a gente está vendo todo o resultado hoje, que você falou de planejamento. Maravilha, então, né? Eu também tive essa oportunidade de experienciar isso, o que é a diferença. Então eu quero ir para o Zé agora. Zé, será que tem cidades aqui na região que não estão na contramão dessa visão do planejamento de longo prazo para entender o quanto é importante investir para colher esses frutos ao longo dos anos, aí entender o turismo como uma indústria importante para não só para pagar conta, como falou o André aqui, mas como geração de receita? Sérgio, eu acho o contrário. Eu acho, ouvindo os secretários, porque assim, eu estou no turismo receptivo depois que aposentei da SESC há 20 anos. E eu vou falar o que o André falou. Para Praia Grande melhorar, ele fala de Praia Grande há 20 anos atrás, não é mais de 20 anos. O Mourão, ele montou uma baita equipe, eu conheci o arquiteto que ele trouxe equipe top. Quando ele foi a primeira vez prefeito, ele trouxe equipe top de tudo, arquiteto, de empresários, para planejar as cidades.
E hoje, secretário, nós estamos lançando, junto com o Sérgio, o programa Turistando. O que seria isso? Seria mostrar para as 9 cidades a nossa cidade. É uma coisa assim, do que vocês fizeram na Praia Grande, o pessoal valorizar a Praia Grande, nós temos que fazer no turismo para as 9 cidades. Sim. Porque, você vê, nós temos o mangue, eu brinco com todo mundo isso, eu brincava no mangue, Mongaguá, Praia Grande, Itanhaém, eu andava no mangue. Os nossos filhos e netos não sabem o que é o mangue. Entendeu? Um professor, eu sou formado em Química também, você falar em ecossistema, e falar que a nossa região tem um baita ecossistema, ninguém sabe. Então eu fico muito feliz, muito mesmo, que vocês todos, secretários, eu sei porque eu acompanho, até pelo Conselho de Turismo, o Almir, que é da Praia Grande, o trabalho que vocês estão fazendo na Praia Grande, o Conselho de Turismo em todas as cidades, nós temos que estar unidos para isso, gente. A verba da Aditur ser usada somente para o turismo, sabe? Cada um no seu lugar, cada um trabalhando para o seu lugar. E vocês falaram uma coisa que eu falo sempre, é muito importante isso, a diferença do veranista para o turista. Né? Nós estamos acostumados com o veranista é aquela pessoa que tem famílias aqui na região. Me interessa para a região? Me interessa, vocês estão fazendo trabalho, vocês estão dando infraestrutura para o morador, para o veranista. Mas nós temos que mostrar a nossa cidade para o turista. Mas o turista só vai vir quando nós aceitarmos, nós criticamos o veranista. A fila do pão da Itanhaém, fica uma hora para comprar pão na Praia Grande, falta água. Gente, isso é veranista. Então, o que nós temos que fazer, secretário e André? Para mim, a ideia é isso que eu falo para o Sérgio toda hora. Vamos conscientizar quem mora na região, valorizar onde mora, não precisa ser fanático pela cidade. Eu moro em Santos, eu adoro Itanhaém, Praia Grande, eu vou no shopping da Praia Grande. Gente, nós podemos, porque quem mora na região, nós somos caiçaras, todos somos irmãos. Vamos trabalhar para o bem. Mas nós temos que primeiro partir de, vamos mostrar a região para nós mesmos. Vamos mostrar as cachoeiras que Praia Grande tem. Como que nós falamos que nós somos uma ilha, se nós não exploramos nada nos nossos rios, nos nossos mangues? Nós vamos começar a fazer isso. Então, esse é o nosso trabalho. Por isso que eu estou junto com o Sérgio aí, quero o apoio de vocês todos, para mostrar a nossa cidade para nós mesmos. Nós temos que mostrar aonde nós vivemos, porque a hora que nós acreditarmos, porque o pessoal tem que entender o seguinte, comercialmente, vocês já fizeram tudo, o Cubatão não é mais aquele polo industrial, acabou. Sim. O turismo dá para você trazer dinheiro, nós fazemos planejamento e gestão, nós vamos conseguir trazer o turista e ganhar dinheiro com ele. Um turista ele deixa $100 por dia na cidade. É fato isso, gente. Tá? Então, temos muito que conversar. Parabéns, secretário, parabéns, André, como empresário. Calma que o programa não acabou ainda. Você se empolga, mas não acabou. Daqui a pouco, quando eu te chamar, Zé, eu vou pedir para a equipe aqui passar o Turistando de São Vicente sem áudio. Viu, pessoal? Se der para passar alguma coisa aí sem áudio quando o Zé voltar a falar. Tem que fazer lá no portinho lá. Que aí tanto o André quanto o Petis podem acompanhar aí o que foi feito. Qual é o papel do setor privado em tudo que nós estamos falando aqui? Olha, primeiro, Sérgio, o setor privado ele tem a responsabilidade primeiro social. Não há desenvolvimento com desigualdade social. Isso aí já está provado no mundo que uma sociedade... Tem umas linhas que falam que o empresário malvado, ele muitas vezes, né, ele é o vilão da história, não tem aquelas narrativas, né? O empresário malvado tem dia e hora para acabar. Nós estamos num mundo moderno, num mundo capitalista, num mundo que tem se transformado dia a dia, por mais que as empresas sejam fortes, mas a gente tem visto aí, ao longo dos últimos 2, 3 anos, a mudança do capital, a mudança de mão por empresas que têm aberto capital na Bolsa, tem colocado dinheiro, comprado empresas menores que têm essa visão de longo prazo de uma sociedade mais justa. Então, é importante que as empresas tenham essa consciência de que eu tenho um funcionário que trabalha na construção civil, mas eu tenho que dar oportunidade dele se qualificar no período noturno para que ele seja aproveitado em outro segmento, que é a filosofia do Andaraguá. Todo mundo que vai trabalhar na construção civil do Andaraguá vai ter oportunidade de fazer a qualificação à noite para que quando aquela empresa esteja, aquele galpão logístico que ele construiu esteja pronto, ele possa trabalhar lá dentro.
na área logística. Então, o empresário, ele tem esse dever com a sociedade. Por quê? Porque a empresa dele vai ter que ter o selo de certificação. Não adianta, o compromisso da ONU de 2030, das empresas ambientalmente corretas, da qual o Andaraguá teve o agraciamento de ser uma das primeiras empresas no Brasil a receber esse selo em 2016, dos 17 princípios da ONU, nós nos enquadramos em 16, menos da manutenção do mar. O empresário moderno, ele vai ter que se ajustar a isso. Então, eu fiz uma ironia com você, André, eu tenho uma brincadeira aqui, mas agora, entrando que você está respondendo com seriedade a minha ironia. Acho que o empresário precisa também mudar a mentalidade. A gente tinha uma cultura no passado que isso não é problema meu. É claro que a gente tem uma carga tributária pesada, a gente tem burocracia, a gente tem um ambiente de negócios muito nocivo, né, para atrair investimento, mas eu acho que também o empresariado também tem que colaborar, porque você está sendo um cara, de certa forma, um tanto quanto visionário para fazer as coisas. Não é fácil, mas você concorda também que é importante o próprio empresariado entender que está todo mundo no mesmo barco? Olha, Sérgio, eu fiz um trabalho ao longo dos últimos 14 anos com relação a Andaraguá. Primeiro, que eu digo o seguinte, a minha maior satisfação pessoal, além de construir o empreendimento, além de dar para a sociedade o empreendimento, vai ser o dia que a sociedade reconhecer que o Andaraguá é importante para a sua cidade. Eu me recordo muito quando criança, na cidade de Santos, que eu via a figura que não existe, mas que se chamava o Cosipano. O que era o Cosipano? Era a pessoa que trabalhava na Cosipa, Companhia Siderúrgica Paulista, que hoje é atual Uzi Minas. Estavam todos bem uniformizados, limpos, cabelo penteado, camisa prendendo na calça, esperando o ônibus passar para levá-los para trabalhar. E no final do dia trazia de volta. Era um orgulho ser Cosipano. Sim. E eu tenho como objetivo, dentro do Andaraguá, que as pessoas tenham na sociedade um orgulho de ter o Andaraguá dentro da sua empresa. E ao longo desses tempos eu vim fazendo esse trabalho com a sociedade, fiz 22 audiências públicas em Praia Grande, mais nas áreas mais carentes, para mostrar para eles, porque às vezes as pessoas acham que o André está ali, o André teve todas as oportunidades, eu não tive não, eu trabalhei em Ferro Velho com 11 anos de idade. Eu tive que construir o meu caminho e as pessoas têm que construir o caminho deles. Então, eu fui lá mostrar para as pessoas de que todo mundo pode, desde que você acorde cedo para trabalhar, vá se qualificar. E outra, não existe esse negócio da sorte bater na sua porta. Você tem que derrubar a porta para poder encontrar a tua sorte. Então, isso tem que ser colocado. E, embora eu ainda não tenha, por uma questão de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Estadual, aí, na qual nos paralisou a obra do Andaraguá, mas a questão de 15 dias atrás, eu fui procurado por uma grande empresa brasileira que ganhou uma ação na justiça de um terminal portuário e veio me consultar se eu faria uma consultoria para eles na questão do mesmo processo de fazer a sociedade entender da importância do empreendimento para a região. E aquilo me levou a fazer uma reflexão de que o meu trabalho, embora não tenha sido concluído, mas ele foi reconhecido pelos empresários como um trabalho necessário, que é a sociedade entender que o emprego vem de empresa. E se não tiver empresa, não tem emprego. Então, o empresário, que era o grande vilão da história, ele, na verdade, ele é a grande mola propulsora do desenvolvimento de todos. Porque ele tem que passar a distribuir parte do seu lucro na qualificação profissional para que aquele funcionário que representa a bandeira dele, aquele funcionário que põe o uniforme da sua empresa, esteja perante os olhos dos investidores que vão colocar dinheiro no negócio dele, como uma pessoa bem preparada e bem qualificada. Nessa linha, Maurício, a gente, lá em Praia Grande, é cultura e turismo. Isso. Então, todo mundo sabe que evento, cultura também é um ativo interessante para incrementar essa cadeia. Como é que está essa estratégia de vocês na Praia Grande para tentar unir esses dois verticais? Assim, a bem da verdade, eu acho que a questão de caminhar de maneira conjunta a cultura e o turismo é um facilitador, porque assim, uma coisa meio que não existe sem a outra, né? O turismo tem uma transversalidade ímpar, que ele navega em todas as secretarias, ele tem esta possibilidade. Mas em relação à cultura, a gente consegue oferecer excelência naquilo que estamos fazendo a cada ano. Então, o último show de verão, por exemplo, nós tivemos era um pavilhão absolutamente coberto, preservado, ninguém tomou chuva, embora tenha chovido, não houve nenhum impedimento e, assim, 20 estados, nós conseguimos fazer isso através de pesquisa, nós recebemos pessoas de 20 estados da federação. Ou seja, o turista vem, né?
Aí, assim, entra todo o trabalho do acolhimento, essa coisa toda que ele bem vem colocando, que a gente precisa ter esse trabalho de bastidor. E as pessoas precisam estar preparadas, qualificadas, orgulhosas daquilo que fazem e as demais pessoas olharem, como você colocou essa coisa do Cosipano, que a gente via e falava que maravilha, que como estão ordenados, como estão organizados, como isso tudo. Isto tudo faz com que a coisa funcione de fato. Então, assim, penso que essas duas coisas caminhando juntas, da maneira como a gente tem feito, e o secretário que me antecedeu fez isso de maneira brilhante, o Dinho conseguiu transformar a Secretaria de Cultura e Turismo da cidade numa das mais importantes secretarias, né? Era o turismo, e eu digo isso com propriedade, porque das 70 instâncias do Estado de São Paulo, pouquíssimas se organizam da forma como Praia Grande se organizou. Pouquíssimas fazem uso 100% da verba da Aditur para aquilo que é de fato. Hoje todas fazem em função do Conselho Municipal de Turismo, que fiscaliza. Mas no passado, o cara queria pavimentar o que não era nada, que não tinha nada a ver. Então, assim, hoje a gente tem esse olhar, a sociedade civil contribui de maneira muito importante. Tem até uma questão sobre isso aqui, Petis. Porque, assim, esse painel ele não chama Agenda Turismo por acaso, né? Sim, a gente sim. olha turismo também como experiência. Eu fiz 2 programas para falar, inclusive, do Santos e da Arena, do projeto da Arena, Sim. como um ativo importante também. Para grandes shows internacionais, Claro. isso vai alimentando a cadeia toda. Então, assim, a gente tem o olhar do turismo como agenda, como experiência, Sim. como evento. E aí eu quero emendar no que você ia falar agora, porque eu tenho uma questão para isso. A construção dessas estratégias está tendo participação da sociedade civil lá na Praia Grande? Como é que tá isso? Sempre. Não existe hoje, eu sempre digo que não há possibilidade mais de se fazer nada de cima para baixo imposto. Há que se fazer todas as consultas, quantas audiências públicas foram feitas para se chegar a entendimento de um projeto maravilhoso como é o Andaraguá, o que vai oferecer, o que vai transformar a vida das pessoas. Mas, assim, teve que se ouvir, né? E as pessoas têm que falar. E nós, quando partimos para uma audiência pública, eu, quando mensalmente faço as reuniões do Contur, nós aprendemos demais com eles, porque estão ali os empresários, a sociedade de um modo, toda ela ali representada, e eles reclamam, e os anseios, e o que está ruim, e o que está bom, e o que precisa melhorar. Isso tudo nos dá instrumentos, aliás, nos dá bagagem para a verdade fazer as transformações que são necessárias. Então, eu não consigo enxergar mais hoje um município que não tenha este olhar. Que se você não vai à sociedade civil, você não transforma nada, porque, na verdade, quem vai fazer acontecer são eles. Então, assim, não adianta eu aqui de cima dizer, eu quero que isto aqui seja assim. Mas não sou eu. Eu sozinho nada sei, nada posso fazer. Eu posso ter a ideia, tenho que apresentar. E muitas vezes que eu fui na reunião do Contur ou qualquer audiência pública, a ideia que eu levei foi melhorada. Por quem? Pela sociedade. Porque eles vivem aquilo, eles estão ali. A pessoa que está ali atendendo o turista na orla, ele sabe o dia a dia, o turista fala com ele, o turista reclama com ele disso ou daquilo que não funciona, ou aquilo que não estava de acordo. Ele é o meu melhor, a minha melhor fonte de informação. Se eu não tiver esta conversa com a sociedade civil, não existe. Então, assim, a importância, por exemplo, o Contur, né, que antes desta nova modalidade que se criou no Estado, hoje não se aprova uma verba no Aditur se o Conselho Municipal não chancelar. No passado não era assim. O prefeito, inúmeros municípios faziam obra, meio que o governo do Estado fiscalizava, claro, mas assim, uma vez apresentado à Secretaria de Turismo do Estado como uma obra prioritária de turismo, estava ok, chancelou, inicia. Mas hoje não, a sociedade fiscaliza junto. O Aditur tem outros mecanismos hoje de fiscalização, mas a sociedade está ali participando e escolhendo o que é prioridade. Então, assim, eu apresento lá 5 possibilidades e não tenho como executar 5 porque não tenho verba. Mas quem estabelece a prioridade daquilo?
sociedade civil. Zé, eu vou pedir até para a equipe aqui, enquanto você falar, Zé, para eles irem passando o vídeo do último Turistando aqui sem o áudio, para quando você estiver falando a pergunta que eu vou te fazer agora, tanto o Petis quanto o Ursini poderem acompanhar a última produção. Essa foi uma ideia do Zé Luiz, né, como presidente do Contura aqui de Santos, de vender a região não só para a própria região, quanto para qualquer canto do mundo. A gente quer exportar isso para outros países, porque é uma produção simples, a gente faz isso usando a internet. Gente, quando estiver no ponto aí, avisa que eu vou passar a bola para o Zé. Pode colocar o vídeo aí do último, mas sem o áudio, tá? Que o Zé que vai responder agora. Zé, eu queria que você comentasse essa nossa sugestão de que as secretarias elejam entre si prioridades para vender isso para fora do país, né? Cada cidade tem o seu calendário, um evento prioritário para um trabalho em conjunto. Como é que você está vendo isso para compartilhar essa ideia com os secretários? Enquanto ele fala, tá rodando aí o último Turistando, aí o casal Bruno e a Vivi que foram na Ponta da Praia. Esse foi do mês passado. Pode falar, Zé. O secretário Maurício, cara, ele sabe tudo, até porque ele trabalha na Secretaria de Estado, então a gente percebe que ele está bem entrosado com o Contur. Eu falo para todo mundo isso, nós temos que saber qual o papel de um Contur, qual o papel de uma Secretaria de Turismo e qual o papel até do Convention Bureau dentro de uma cidade. E eu acho que o secretário Maurício está sabendo muito bem sobre isso, até dou os parabéns para ele. Eu sei que Praia Grande, como Santos, nós já fizemos um plano de turismo, né? O PBTur, que é muito importante, gente. O PBTur, independente de quem estiver, né, secretário, no comando da secretaria ou prefeito, você vai ter um plano de governo. E isso tem que valer para tudo. Então, eu vou te falar a verdade, nesses 20 anos de turismo receptivo, eu só trabalho com turismo receptivo na região, eu entendo o seguinte: primeiro passo, nós que moramos aqui conhecermos a nossa cidade. Nós que moramos aqui, final de semana, pegar a tua família e ir lá na avenida, na Malé, aí da Praia Grande, fazer uma refeição. Ir até Itanhaém, nas marinas, né, nos restaurantes que nós temos lá. Você ser turista da tua própria cidade. Então, o Turistando, ele veio para isso. Nós precisamos de apoio de todas as secretarias, porque também fazermos um produto e não mostrar para ninguém não adianta nada. Nós temos que ter um secretário, que nem o Maurício, falando do jeito que ele tem falado, o André como empresário, e o André citou muito bem a COSIP. Eu estava aí na SESC, André, Companhia Energética de São Paulo, 30 anos, comecei em Itanhaém, acabei na diretoria em São Paulo, e hoje nós não temos mais isso, né? Nós temos o turismo na região para explorar isso. O turismo pode trazer dinheiro, mas nós temos que ter primeiro uma cultura interna. Por isso que a Secretaria de Turismo ela está sempre com cultura. Por quê? Porque nós temos que passar uma cultura para quem mora aqui na região entender que o turismo vai trazer dinheiro para nós. O turista vai consumir no restaurante, ele vai no shopping. O turista não vai para passear. Nós temos que preparar a cidade para isso. Então, o Turistando, secretário, é para isso. É nós prepararmos vídeos, que nem eu quero fazer da Praia Grande, do Portinho. Poucos conhecem. Sim. Poucas pessoas que moram aqui, gente, conhecem os nossos mangos. Zé, eu comentei no último programa que eu não conhecia, enquanto roda aqui o final do vídeo, eu não conhecia as marinas ali no Japuí, que foi o primeiro programa, foi sobre o Japuí, eu não conhecia o Porto das Naus, não conhecia a Casa das Bananadas. Eu fui conhecer porque eu fui lá dirigir a produção. Eu falei, vem cá, o que é isso aqui? E nunca tinha ido. E eu moro há 50 anos aqui, eu tenho 50 anos, nós temos a mesma idade, né? Acho que eu e o André, eu nasci em 71, não conhecia a Casa das Bananadas. Então, o Zé fala muito isso, fala, a região não conhece a própria região. O filho do Zé está morando em Portugal e a gente vai estar na pauta fazer uma conexão, que acho que é ele que vai colocar essas coisas lá para dentro, para a gente tentar mostrar mais a região. Mas está aí, o projeto é o encerramento desse quadro, né? Então, a gente começou meio, né, estamos fazendo, meio mambembe, mas, enfim, é uma iniciativa, tentativa de unir, mas eu acho que é o mais importante... Posso só fazer uma observação? Diga. Você falou um fato importante aí, o filho do Zé mora em Portugal, né? Nós temos aqui na nossa região de Bertioga a Peruíbe 132 quilômetros de extensão.
né, de uma cidade, de uma ponta a outra. Quando a gente faz uma viagem a Portugal e a gente fala assim, vou conhecer o Algarve. Quando você fala, vou conhecer o Algarve, que é a região sul de Portugal, você já sabe na sua cabeça que você tem que ficar ali de 4 a 5 dias. Porque o Algarve tem Albufeira, tem Lagos, tem várias cidades ali que você vai querer conhecer. Eu estava falando do futebol várias vezes, por que não dá um trabalho para que as delegações que vêm assistir jogos da Libertadores Sul-Americana aqui não fiquem aqui uma semana? Então, nós temos que trabalhar o turismo regional para que quando a pessoa fala, eu vou à Baixada Santista, ele vai conhecer esses 132 quilômetros, ele tem que separar 4 ou 5 noites na região. Exatamente. Porque ele tem que conhecer os municípios. Por isso o turistano é importante. Porque a gente só vai conseguir vender aquilo que a gente comprou. Exatamente. Se nós, cidadãos, não conhecemos o Porto das Naus, não conhecemos... Eu, por exemplo, não conhecia, como cidadão, não conhecia o Panteão dos Andradas. Fui conhecer quando aqui esteve um casal de Portugal, primos da minha mulher, e me fizeram ir lá. Porque eu mesmo, como cientista, não conhecia. Sabe, né? assim, até eu queria... ainda na Secretaria de Turismo do Estado, nós tínhamos ali um programa que chamava-se Roda São Paulo. Ele tinha exatamente esta pegada aqui. Fazer com que as pessoas descobrissem a própria região. Então, assim, foi um programa, eu diria, do tempo que eu estive na Secretaria, de maior sucesso. Nós embarcamos mais de 330 mil pessoas aqui nas 9 cidades, de uma para outra, com roteiros, saindo de Praia Grande, indo a Bertioga, e Bertioga indo a Peruíbe, uma coisa maravilhosa. 60% dos usuários, moradores da região, da própria cidade, que embarcavam para conhecer a cidade vizinha e descobrir a cidade vizinha, e muitas vezes descobrir a sua própria cidade, que não conheciam. Vocês andaram no trem antes de ser desativado, o trem que ia até o Vale do Ribeira ali, que passava pela Continental, coisa maravilhosa que foi desativada. Pois então. Então, assim, quantas coisas que este programa, por exemplo, nos trouxe, nos ofereceu aqui. As pessoas descobriam isto e entendiam a necessidade da permanência por mais tempo, que não dava para ser um fim de semana, que a região oferece infinitas possibilidades, e que você pode estar aqui assim, uma semana inteira e você terá o que fazer, e sempre coisas diferentes. Eu vou ao Lamário em Peruíbe, eu vou à Prainha Branca na Bertioga, eu vou aqui, ali. Quer dizer, uma coisa de uma beleza, um programa maravilhoso. E quando a gente percebe hoje uma possibilidade como essa, e você colocou como que estão tateando, que é uma coisa mambembe, mas não é. Nós carecemos desse tipo de coisa. Primeiro, como bem colocou o colega, a região tem que se redescobrir e, a partir disto, a gente traçar o nosso caminho. Isso aqui é uma coisa maravilhosa para nos vender, e nos vender de forma correta, como somos, não é? Então, assim, parabéns a vocês que elaboraram, que estão imbuídos desse projeto, e, assim, o que for possível, que Praia Grande contribuir com isso. Vamos fazer lá com o Portinho, então, até já estudando esse roteiro. É um casal, inclusive ele é português, o Nuno, veio de Portugal para cá e está com a Vivi, que é brasileira, então aí eles rodam os lugares, mostram, vão comer em algum lugar e fazem um caminho como um casal. É um português com uma tatuagem já do Marco de Santos ali, né? Pois então. Inclusive o primeiro programa ele fala do Porto das Naus, ele fala aqui o Porto das Naus, aqui os meus ancestrais chegaram, que na verdade ali é um marco histórico, mas que vai ser ainda, tem um projeto para aquilo ali, né? Que precisa, acontecer. Né? Que precisa, né? A gente se empolga muito falando desse assunto, porque é uma coisa apaixonante, tá? Tem... já houve até discussão aqui, Petis, sobre uma moeda turística, né? Ou seja, uma espécie de bônus de milhagem regional que as cidades possam criar. Então, todo mundo adquirindo essa milhagem, uma conta virtual, isso possa ser gasto na região, e você acumula na medida que você vai daqui. Hoje eu vou almoçar em Peruíbe, vou para lá, almoça, vai acumulando essa milhagem e vai gastando, né? E todo mundo vai se credenciando. Isso está na pauta aqui do programa, estamos discutindo isso. Zé, olha, falta pouco tempo para acabar. Tuas últimas considerações aí a respeito do programa de hoje, que eu não vi nem passar a hora, porque os dois convidados aqui têm muito conteúdo, né? Bom, as palavras dele, eu fico hiper feliz que estejam pensando nisso. Para vocês terem uma ideia,
né, nós estamos falando aqui de Portugal. O presidente português, no ano passado, quando começou a pandemia, ele foi na televisão pedir para o português visitar só Portugal, para ninguém sair da Portugal, para gerar dinheiro, porque Portugal 70% é turismo. Então ele pediu para o morador, né, para o português não sair de Portugal, ele rodar Portugal. Eu dei essa ideia para o secretário de São Paulo, né, já saiu. Eu falei, cara, nós somos 1 milhão só de Piruíbe, a Bertioga, nós somos 1,5 milhão de pessoas. Eu, se eu fosse secretário de Estado, eu ia propor para o meu Estado, olha, pessoal, quem mora no interior, pô, vai passear, né, no nosso litoral norte e sul. Quem mora no litoral, vai para o interior. Gente, nós vamos fazer ainda, é que o turismo me dá muita ansiedade. Pra vocês terem uma ideia, nós temos pousadas em Itanhaém, que são italianos, né, que vieram para cá, Pé de Areia, né, que fala, que tem Bertioga, maravilhosas, entendeu? Piruíbe, até Praia Grande, os sindicatos, né, aí, que muitos anos, né, ainda tem até hoje as pousadas ali pelo sindicato, ali na Vila Oceana, gente, são tops para você vir morar, e é um custo barato. O pacote, nós temos esses pacotes na região, mas nós não temos uma cultura do paulistano, do paulista, ir numa agência lá em Botucatu, em Ribeirão Preto, procurar pacotes para a Baixada Santista. Eu coloquei isso pela CBC. Mas ele não vai procurar, ele não vê. Nós temos, inclusive, secretário, eu até pedi, né, do Daditur, na época, eu fui presidente do conselho até agora março, agora a Célia, ela está lá e eu sei que a Célia comunga tudo que você falou. A Célia pensa assim, ela é hiper aberta, ela escuta. E nem a verba da Daditur nós não podemos usar para divulgação do destino. E hoje é muito importante você divulgar o destino. Sabe? Então, já que nós não temos verba da Daditur, nós vamos ter que dar um jeito, o turistando vem para isso, para a gente divulgar. Olha, eu sonho, vou te falar uma verdade, eu vinha de Itanhaém para Santos e trem. Vocês imaginaram, nós temos um VLT até Piruíbe? Olha que maravilhoso, que nem você tem na Europa, você pega um trem para ir de um bairro para outro, né, de uma cidade para outra, de VLT. Então tudo isso, aí é o André, como empresário, tem que ver, nós temos que se ligar no turismo. Então nós temos que mostrar para quem mora aqui, para 1,5 milhão de pessoas, o que nós temos. Né? Mas a linha náutica está bem perto aí da gente realizar, né? Vamos lá. Zé, ó, eu que vou pedir para deixar o Zé no vídeo aí, para eu poder me despedir dele. Destaca o Zé, por favor. Então, o José Luiz Blanco Lourenço é vice-presidente do Conselho Municipal de Turismo, ele é professor, administrador de empresas, diretor da Central de Fretes e Receptivo. Zé, mais uma vez, obrigado e até o próximo programa, viu? Eu que agradeço, Sérgio. Você sabe que falar de turismo, uma hora passa muito rápido, cara. Nós temos que fazer mais. Eu fico feliz com o secretário, ele tem que passar essa cultura que ele tem aí de ser secretário estadual, de conviver com o Márcio França, que o Márcio França ajudou muito a região. Sim. Aqui também, a gente conviver com isso. Eu vou falar uma coisa que não tem nada a ver, tá? Mas eu falei isso ontem. Nós temos que votar em deputados estaduais e federais da nossa região, parar de votar em candidatos fora. Total. Nós precisamos das verbas aprovadas para o turismo. Eu vou derrubar o teu som aqui, depois você... Nós precisamos votos na região. Deputados, nós temos que eleger entre deputados estaduais na região uns 7. Se nós votarmos em 7, nós vamos, cara, melhorar muito a nossa região. Você é candidato então, né? Tá bom. Vote no Zé. Deixa eu me despedir aqui, pô. Você estourou o tempo deles. Põe o Maurício Petis, por favor, no destaque do vídeo, para eu me despedir dele também. O Maurício Petis, ele é graduado em Comunicação Social pela Universidade Paulista, secretário de Cultura e Turismo da Prefeitura de Praia Grande desde 2021 até o presente momento. Maurício, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Não deu para falar tudo, mas eu espero você nos próximos programas. Sempre que for possível, eu estarei com vocês. Legal, maravilha. Muito obrigado. O André, por favor, também destacando aí, o André mandou um currículo um pouquinho maior para eu ler aqui. Ele é administrador de empresas, CEO do Complexo Andaraguá, aeroportuário,
diretor de expansão da ICIPAR Empreendimentos e Participações, diretor superintendente da Forbes Desenvolvimento Urbano Limitada, diretor superintendente da Paineiras Empreendimentos e Participações, CEO diretor-presidente da WorldCom Publicidade, diretor comercial da Emirates Empreendimentos e Participações, e também tem sido um grande colaborador aqui no nosso programa. André, mais uma vez obrigado e esperamos você em outros programas. Obrigado, Sérgio, pelo convite. A gente falar do tema turismo numa região de praia, numa região tão bonita como a nossa, não é uma hora nem um dia que a gente vai conseguir falar, porque o potencial é tão grande, né? São inúmeras oportunidades, então acho que tem que ampliar essa discussão, mas é sempre um começo. Eu acho que alguém tem que despertar esse gigante adormecido que é a Baixada Santista. Eu acho que o Polilo adivinhou que ia ficar pouco espaço, aí falou, não vou participar hoje para dar tempo. Polilo que teve um imprevisto aí e não conseguiu participar conosco, mas eu acho que foi muito bom, eu gostei muito do programa. E eu espero que você que está nos acompanhando também tenha gostado desse programa. Espero que você curta, compartilhe. Esse é o nosso painel Agenda Turismo, do Protagonismo Regional em Debate. E a gente aguarda você na próxima semana.